Oiê, tudo bom? Peraí, que eu tô olhando aqui de lado. Tudo bom? Vamos lá? Enquanto as pessoas vão chegando, que essa live ela tá assim muito requisitada, que eu sei. Deixa eu ir dizendo o seguinte, que hoje a gente vai receber aqui no Reab uma pessoa que está na história do Reab, né? Uma pessoa que eu tenho de forma pessoal muito carinho e muito orgulho de dizer da competência dele. E, meu amigo, se você acha que o que esta pessoa vai dizer, ela cabe só para a infância, de jeito nenhum. Então, meu amigo, minha amiga, meu teó, veja só, segura que o negócio vai ser bom e que eu vou chamar ele agora. Vamos lá. Vamos. Gente, botei filtro aqui, toquei o negócio errado. Peraí, vê que eu tô tocando e o negócio não tá indo. Agora vai. Tô procurando aqui no perfil Inclusão Eficiente, nosso queridíssimo Regis Nepomuceno. Cadê tu, Regis? Tá aí? Diz um alô. Não tá aparecendo aqui pra mim ainda não. Vê sim? Que tu entrou, não. Vamos lá. Segura aí, meu povo. Regis, faz o seguinte, solicita aí pra mim, por favor, quando tu entrar, porque aqui não tá aparecendo. Já pensasse? É a emoção. É a emoção. Gente, tem outras pessoas pedindo, solicitando. Como o entrevistado de hoje é Regis, né? Aí a gente vai deixar para Regis, certo? Marlene. Vamos lá. De jeito nenhum, Marlene, não se preocupe. Ó, vamos ver. A opção de chamar tá meio bugada. Vice Regis, tu vai ter que solicitar aí. Vamos ver. Agora apareceu. Oi? Oi? Não, Tá me tá me ouvindo? ouvindo? Eu não te Eu não te escuto. escuto. Emoção. Regis, ainda nada. Agora eu te escuto. Ah, e eu também. E eu também. Então, E eu vamos ver também. se as pessoas nos escutam. Vamos ver. Gente, vai aí. Vocês estão escutando? Deixa eu só ver. Tá dizendo que tá sem som, mas tem um delay. Ana sem som. Ó. Regis, tu conseguir, baixa um pouquinho aí o som, Uhum. certo? Que tá dando um retorno. E agora, pessoal, me escutam? Me escutam? Vamos ver. Tu me escuta, Regis? Eu te escuto. Pois Tá igual é. uma Eu me chamada de escuto vídeo. também. Eu me escuto. Só vocês que não escutam a gente? Gente, que é isso? Tá. Agora voltou! Normalizou. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Regis, deixa eu dizer um negócio. Vaidade é um negócio. Né? Minha gente, sabe o que o povo fala da gente? A gente fala assim, gente, que dupla! Gente, como é bom ver vocês juntos! Gente, dois! Vocês dois! E aí, engraçado, né? Porque em outros momentos a gente já teve essa conversa, né? Sim. Que
a gente tem umas vibrações similares, Sim, não é? um pouco da loucura puxa um pouco da loucura do outro, né? Maravilha. Ó, vamos lá, Regis. O assunto hoje, eu acho que agora as pessoas já estão entrando, tá todo mundo mais confortável, Sim. tá todo mundo agora já nos escutando, imagem boa, tá todo mundo, tudo está perfeito na transmissão dos dados. Agora vamos começar essa conversa maravilhosa. Vamos. Minha gente, veja só. É, Eu chamei Regis aqui porque eu queria dar um recorte para falar da telesaúde. Eu vou tirar aqui, tá pulando. Uhum. Para falar da telesaúde dentro do contexto da infância. Me parece, Regis, me parece que as pessoas que trabalham com a infância, e aí eu estou falando do recorte terapeuta ocupacional, eles têm tido até mais dificuldade do que as pessoas que trabalham com adultos, que trabalham com idosos. E aí eu disse, não, eu tenho que dar um recorte, mas tem que ser com alguém que fale de tecnologia bem. Porque como a gente está falando de um momento novo, de um momento que exige uma familiaridade com tecnologia, ou pelo menos um medo não existente, eu digo, eu já sei, Regis. E aí, já sei, Regis. Para quem eu acho difícil, mas para quem não conhece, Regis tem uma empresa maravilhosa, uma empresa com propósito chamada Inclusão Eficiente. A Inclusão Eficiente tem um propósito imenso com a questão da inclusão e, através da educação, tem ajudado muito terapeuta ocupacional a se capacitar para ajudar melhor essas famílias, né? Porque a gente não só cuida da criança, a gente só não cuida do paciente, a gente cuida da família. Uhum. E aí, veja só, quando a gente fala, Regis, de uma entrega através das tecnologias de informação e comunicação, quando a gente fala dessa entrega, a gente tem que falar sobre o perfil tecnológico de quem está usando, não é Uhum. isso? E aí Sim. a gente elencou, eu e Regis, a gente elencou começar por isso, o perfil tecnológico do terapeuta. Vai, Regis, mete bronca. Eu preciso não me concentrar nos comentários, porque senão eu não consigo começar. Nem Vanessa tá dizendo que tu tá bonito. Aham. Eu já disse a ele, Vanessa, que ele tá bonito hoje. Ai, ai. Bora lá. Vamos lá. Perfil tecnológico do terapeuta. Sim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é sobre a questão do perfil tecnológico da pessoa que vai fazer o serviço de teleatendimento, né? O que é o perfil tecnológico? O perfil tecnológico é como você lida com tecnologia na sua vida, né? Isso. Então, a gente está num momento que está exigindo que a gente seja próximo da tecnologia, não mais como uma opção, como já foi, mas como uma necessidade, como a única opção, né? Isso. Então, quando a gente estava fazendo uma reunião para poder falar sobre essa live, eu falei numa coisa que eu acho que é super interessante dizer. Meu mestrado foi em tecnologia da informação e da comunicação, foi em TICS, e quando eu fui estudar o TICS, eu fui estudar especificamente em educação inclusiva, e o meu propósito foi discutir o perfil desse professor. Porque eu, por exemplo, que sou um consultor de educação inclusiva, todas as vezes que eu vou à escola, todas as vezes que eu ia à escola e que fazia a indicação de qualquer tipo de uso de tecnologia, eu sempre escutava a mesma coisa. Mas eu não tenho capacitação, eu não sei usar, eu não tenho capacitação, eu não sei usar, eu preciso de capacitação, eu preciso de capacitação. E as tecnologias, elas vêm cada vez mais de uso intuitivo, né? Tanto que hoje, por exemplo, eu compro um celular, eu não preciso mais estudar como esse celular funciona. Eu vou usando o celular e vou aprendendo usando, né? Que é o uso intuitivo. E me incomodava muito chegar nas escolas e dizer assim, essa criança precisa usar um tablet. Essa criança precisa usar um computador. E as professoras me diziam, mas eu não sei usar, eu não tenho ferramentas, Então, o que eu fiz? A pesquisa foi basicamente, eu fiz 2 questionários às cegas e as professoras precisavam responder esse questionário
de dizer qual é o perfil tecnológico pessoal delas, né? Então, se elas utilizam celular para mandar áudio no WhatsApp, se ela utiliza o Google para fazer pesquisa no Google, se ela utiliza o YouTube para poder procurar vídeos. E o que era mais engraçado é que quando falava de perfil tecnológico e elas não sabiam do que se tratava esse perfil, elas respondiam tudo que sim. Então, eu mando áudio, eu gravo um vídeo, eu assisto um vídeo, eu faço uma pesquisa. E aí, quando era aplicável em escola, as respostas eram todas negativas. Então, era assim, ó, você consegue utilizar vídeos da internet com os seus alunos? Não. Você consegue utilizar o computador ou o celular ou o tablet para a interação entre seus alunos? Não. Então, qual foi a conclusão da pesquisa? Foi que essas pessoas não precisam de capacitação. As pessoas não precisam de capacitação em tecnologia. As pessoas precisam entender o uso tecnológico daquilo que já é de perfil pessoal para adaptação do perfil profissional. Que era aquilo que eu te dizia. Eu moro a 1.800 quilômetros da minha família, da minha mãe. E quando eu preciso conversar com ela, a minha opção é videochamada, certo? Então, o meu perfil tecnológico já é um perfil tecnológico que mata a saudade das pessoas via tecnologia móvel, via computador, via tablet, via celular. Então, para mim, eu que tenho um perfil tecnológico para isto, não Sim. tenho dificuldade em adaptar as minhas habilidades ao uso de tecnologia móvel em vias profissionais. Que por mais que eu precise seguir tendências, preciso seguir orientação de conselho, preciso seguir todas as coisas, as ferramentas eu já tenho, né? E aí parece que é uma coisa tão óbvia que a gente já tem as ferramentas que a gente fica perguntando, será que é isso mesmo, né? Mas a gente já tem as ferramentas, a gente usa a tecnologia a todo momento, a gente acorda com a tecnologia, Isso. a gente vai dormir com a tecnologia. E a gente usa a tecnologia o tempo inteiro. E aí agora existe uma dificuldade tremenda de adaptar isso enquanto terapeuta ocupacional. E aí, veja, né? E a gente conversou sobre isso e eu tô repetindo para as pessoas porque eu acho que é bem importante isso, que é o seguinte, veja o que Regis está falando, tá? A gente eu vou usar agora duas expressões, duas palavras, dois conceitos que são bem comuns e necessários na terapia ocupacional, para a efetividade, inclusive, da assistência, que é adaptação e generalização. Sim. Né? Então, percebam que coisa curiosa, Regis, né? A gente consegue ser tão teó dos outros, mas a gente não consegue entender e aplicar algumas coisas para a gente mesmo. Tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção quando o assunto é esse uso das tecnologias nesse contexto de assistência. Tem uma coisa que eu gosto. Puxa vida, tu me conhece, né? Perdi a linha do raciocínio. Deixa eu perguntar logo o que Joyce sugeriu, que é o seguinte: tu tem essa pesquisa em algum lugar publicada que as pessoas possam acessar, ver o questionário, enfim? Ó, a gente tá na Inclusão Eficiente, no perfil da Inclusão Eficiente, que é @inclusãoeficiente. Toda semana a gente tem publicado alguma coisa de algum dos nossos colaboradores como pesquisa, e a nossa ação a gente publica, por exemplo, a minha pesquisa, e depois eu faço um IGTV comentando a minha pesquisa. Então, amanhã, inclusive, já tem um da Vanessa, e a próxima vai ser a minha. E aí as pessoas podem acompanhar lá no perfil da Inclusão Eficiente, que a gente disponibiliza o artigo e eu faço um IGTV comentando sobre a minha pesquisa. Pronto. E aí Mas o que você estava falando... Lembrei. Lembrou? Tá. Que é o seguinte, que é uma coisa que eu gosto muito de falar e de esclarecer, diante do medo compreensível dos terapeutas ocupacionais, eu digo compreensível porque é o recorte do momento, né? Tá todo mundo com medo, tá todo mundo, e aí ainda por cima surge essa novidade, né? Que como você bem está dizendo, não deveria ser encarado com
como tanta novidade, porque já faz parte das nossas ocupações, já faz parte das ocupações de quem a gente cuida, né? Sim. Muitas vezes, e aí existem dados para isso, que às vezes a pessoa não tem nem saneamento básico, Mas tem mas ela celular. tem um danado de um celular, né? Então, isso Sim. é uma realidade. Então, não está tão distante. Existiram até algumas perguntas que as pessoas colocaram aqui para a live da gente, certo, mas como é que eu faço isso diante e com o paciente de baixa renda? Escute o que eu estou lhe dizendo agora. O paciente de baixa renda, ele tem um celular. E mesmo aqueles, e eu vou pegar um outro perfil, digamos que é o perfil do idoso que não tem hábito de usar a videoconferência, mas ele tem hábito de usar o celular para falar. As pessoas hoje em dia usam o WhatsApp. Então, é mais fácil você inserir. E Sabe o que aí, eu só... acho? Tá, Só para não pode esquecer, completar. para não terminar. Tá, Não ok. esqueça também não, segura aí. Que é o seguinte, que é a dificuldade do terapeuta ocupacional de voltar para as suas raízes para entender o que é que ele pode estar fazendo nesse momento. Seja na infância, seja com adulto, seja com idoso, enfim. A assistência voltada para a ocupação humana, para o que a gente faz, para o desempenho, para a inclusão, né? E entendam, inclusive, que a gente está falando agora até, Regis, de inclusão digital. Mas né? é isso, sabe, Ana? Eu acho que o grande erro é a gente separar por nichos, sabe? Tipo, nicho é uma coisa que é tão boa e é tão ruim na mesma medida. Né? Então, por exemplo, quando você se separa por nicho, os estudos, você tem muito mais possibilidades de estudar muito mais sobre aquilo. Mas a gente não pode correr o risco da especialidade nos tornar refém da especialidade, certo? Eu, por exemplo, trabalho com criança, certo? O meu público sempre foi criança, porque sempre fui um terapeuta de escola. Mas nada me impede de, quando eu olho para o idoso, pensar o que eu posso adaptar dentro daquelas minhas habilidades, o que deveria ser orientado. Eu não posso esquecer que eu sou terapeuta ocupacional. E depois de ser terapeuta ocupacional, eu sou alguém especialista em escola ou especialista em infância, certo? E acho que isso é uma coisa muito importante dizer, principalmente eu que dou muitos cursos, eu falo isso o tempo inteiro e eu começo meus cursos resgatando o que significa ocupação, porque a gente tem tanto problema com essa questão desse nome da nossa profissão, que é terapia ocupacional, e cada um explica de um jeito que a gente foge, e aí a gente se torna tudo menos terapeuta ocupacional, que é o erro mais comum que eu vejo das pessoas ao tentar esse reconhecimento, que eu também quero, você também quer, e é natural e tá tudo certo a gente querer esse reconhecimento. Mas a gente não pode esquecer que a gente é terapeuta ocupacional, né? E a gente não pode assim, eu consigo explicar dessa forma melhor o que é terapia ocupacional, então eu vou explicar dessa forma. Não caia nisso. A gente precisa entender o que é exatamente a ocupação, porque eu só posso explicar a minha ciência ocupacional explicando aquilo que é ocupação, certo? E aí, não queira colocar uma coisa extremamente chique em algo que é extremamente básico, o que não quer dizer que não seja extremamente necessário. A terapia ocupacional trabalha com coisas extremamente básicas, mas essas coisas extremamente básicas são extremamente necessárias. Não tem nada de errado em ser coisas simples. Não tem nada de errado. Não crie um circo em cima de algo que é completamente de base do dia a dia. Né? E o nosso dia a dia é para ser simples, não é para ser algo completamente chique sabe? Então, assim, não se percam, a ocupação está aí para ser estudada, para ser usada. Mas para voltar para o tema da nossa live, Ana, eu queria fazer um comentário antes da gente passar o tópico, que é a questão de que eu acho que o terapeuta ocupacional tem muita dificuldade de entender o processo terapêutico não sendo utilizado só pelas suas mãos. Né? Então, quando você falava assim, o idoso pode não usar o telefone, ou o idoso pode não usar o tablet, ou pode não fazer videochamada, mas talvez o cuidador desse idoso use, certo? Não precisa ser pela mão do idoso. A gente precisa entender que é uma coisa que é extremamente básica, que é tecnologia sempre deve ser recurso, nunca deve ser substituição. E isso talvez seja a premissa básica de você conseguir fazer um teleatendimento, certo? Que é assim,
Eu preciso entender que o meu celular, ou o meu tablet, ou o meu computador vai ser recurso, ele não vai ser processo terapêutico. O que quer dizer que quando você está passando ali a orientação do que fazer para essa família, você não vai passar necessariamente como você faria. Porque o que faz do seu processo terapêutico ocupacional é o terapeuta ocupacional. Certo? E aí percebam uma coisa que é bem importante. Talvez, Regis, exista aí também uma oportunidade de ressignificação, não só a oportunidade de ressignificação das tecnologias em si, né? Que é isso que a gente tá falando, que já está aí na vida da gente, já está na vida do paciente, já está na vida da família dele. A gente está precisando de um processo, talvez, de ressignificação para alguns terapeutas da participação dessa família, desse cuidador, o papel dele no meio disso tudo. Porque, veja, em muitas perguntas que eu recebi aqui, a pergunta era assim: mas veja, como eu vou fazer a criança interagir com a tecnologia se ela tem um autismo grave? E vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão conectando o que Regis está falando ao que eu estou querendo dizer? Porque, veja, talvez nos caiba aí um processo profundo de ressignificação em relação a essa modalidade de atendimento e do papel de quem está lá com ele dentro desse processo. Eu acho que o que você falou para mim é extremamente básico, o que é. A gente não precisa discutir o que é o uso da tecnologia, a gente precisa rediscutir o que é a terapia ocupacional, certo? E quando você faz um teleatendimento ou uma teleconsulta de reabilitação, você chame como quiserem chamar, a gente precisa entender que aquele momento não se trata de um atendimento específico de terapia ocupacional. Se trata de um processo de intervenção da terapia ocupacional, que são duas coisas completamente diferentes. O atendimento é você quem vai fazer. Você está lá e você vai fazer o seu atendimento, você vai usar suas mãos, você vai usar o seu tipo de intervenção, mesmo que seja uma terapia que a gente chama de hands-off, que é que você não coloca a mão especificamente na criança, mas você está lá. Diferenciar esse processo de atendimento de um processo de intervenção. E quando você fala de intervenção, encarando a palavra maior como intervenção e não como atendimento, você vai entender que você não está lá só para colocar a mão. Ou seja, por exemplo, se você modificar o ambiente, se você modificar o processo, não necessariamente você precisa estar ali guiando o tempo inteiro, porque aquele processo já se torna um processo terapêutico, porque você consegue encarar a terapia ocupacional não só como uma intervenção de atendimento, mas você pode fazer, por exemplo, uma intervenção familiar, você pode fazer uma intervenção domiciliar, você pode fazer uma intervenção no supermercado, e o supermercado também vai fazer parte do estímulo que essa criança vai receber. Obviamente não agora. Mas você pode modificar um monte dos processos domiciliares, um monte do processo de estar em casa e encarar que não necessariamente eu preciso estar focado numa ação de execução de uma atividade para que aquilo também faça parte de um processo terapêutico ocupacional e que aquilo é um recorte. E que para aquilo se tornar uma parte do processo terapêutico ocupacional, precisa de um terapeuta ocupacional pensando em todo este processo, orientando todo este processo e conferindo ou auxiliando ou dando suporte para de que maneira isso vai ser colocado em prática. O que a gente precisa fazer é rediscutir o que a gente faz. O que é entender que o que a gente está fazendo agora é consultoria. Não é consulta, não é atendimento, é intervenção, certo? Porque aí fica muito claro entender essas diferenças, né? Que é a dúvida de todo mundo. Como que eu vou ensinar o outro a colocar a mão? Coloco menos mão, coloco mais mão. Não dá para você orientar o outro aquilo que você faria. Aí, você veja, precisa entender quem é o outro que você está orientando. E aí eu quero falar de uma situação bem clara agora, porque me parece que terapeutas ocupacionais que trabalham com integração sensorial, eles também estão num processo de sofrimento particular. Uhum. Por quê? Alguns deles
E aí, minha gente, eu preciso ser muito sincera nessa hora, né? Eu preciso, enfim, eu preciso falar um pouco também do que eu acho e de uma forma gentil, né? E acolhedora. E veja, lindo integração sensorial, amo, é eficaz. Regis sabe falar muito bem disso. Mas me parece existir um sofrimento grande porque não existe um balanço. Porque não existe um. E acho que cabe para essa fala aí de Regis, que gente, a integração sensorial é o meio. É a forma que você está abordando para conseguir atingir o seu plano, que é terapêutico ocupacional. A gente está falando do desempenho das ocupações o tempo todo. Se esteja usando balanço, papel, caneta, seja lá o que for. Tô certa ou tô errada, doutor Regis? Ana, se nós não tivéssemos tanta intimidade, eu ia acabar agora brigando com você ao vivo e online, para que a gente não entrasse nesse meio que é a questão da integração sensorial. Mas eu vou te responder, que também não fuja. Certo? Tá tudo certo. Nós temos intimidade suficiente para poder conversar sobre isso dentro de uma maneira extremamente clara. E o que eu tenho para dizer veja bem, eu não sou um terapeuta de integração sensorial. Mas para aqueles que são terapeutas de integração sensorial, eles não podem esquecer que eles são terapeutas ocupacionais. Certo? Exatamente. Eu não sou um terapeuta de integração sensorial. Mas aos que são, não podem esquecer que eles são terapeutas ocupacionais. E que eles vão sim utilizar dos seus recursos da integração sensorial, ou de todo o conceito da integração sensorial, dentro do seu processo de raciocínio para criar estratégias de intervenção. Certo? Então, a minha questão com a integração sensorial e a minha ideia, a minha visão vamos lá para deixar claro para que as pessoas entendam o nosso posicionamento. Pronto. Regis não é um terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial. Ana Leite também não é uma terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial, certo? Mas, indiferente do que você trabalha, eu, por exemplo, sou um TO que tenho algumas formações. Por exemplo, o Bobat, certo? E eu não sou um terapeuta que aplica o Bobat. Eu sou um terapeuta ocupacional. Que quando eu atendia, eu utilizava dos recursos do conceito Bobat para continuar sendo terapeuta ocupacional, certo? Então, esse é o meu posicionamento enquanto Regis. E frente a isto, você faz a especialização, a formação que você quiser, que você tiver interesse, que você sentir à vontade. Mas não esqueça que isso é recurso da terapia ocupacional. E que antes de fazer qualquer coisa, você é terapeuta ocupacional. Exatamente. E utiliza dessa informação que é riquíssima para contribuir com o seu raciocínio para adaptar neste processo que agora você está em casa e você precisa pensar como contribuir para essa pessoa que está em casa, certo? Isso. E aí, Ana, para a gente não criar mais conflitos, mais problemas, porque a gente sabe que existem pessoas com várias opiniões sobre isso, acho que a gente deveria ficar por aqui, mas você pode finalizar falando o que você quiser. Não, veja, na realidade, a minha intenção, quando eu trouxe esse exemplo, é dissolver um pouco os medos, entendesse, Regis? É dizer que porque você estava falando, inclusive, muito bem da questão de colocar a mão, né? E que isso se aplica, minha gente. Eu usei esse exemplo da integração sensorial, mas pronto, o Regis usou um outro exemplo que é bem comum, que é o Bobat, né? E isso não quer dizer que, uma vez você não colocando a mão, você está deixando de atingir os seus objetivos como terapeuta. Então, se a gente vai para o começo dessa conversa, o que está precisando ser ressignificado e pensado com muita tranquilidade, sem desespero, qual é o seu papel como terapeuta ocupacional. O que a gente precisa discutir é especificamente isso, né? Exatamente. É terapia ocupacional.
Se depois você Exatamente. vai especializar, por exemplo, nós dois que fomos para linhas completamente diferentes, você fez mestrado em design, eu fiz mestrado em tecnologia da informação e da comunicação, e tá tudo certo, sabe? Isso, Eu não exato. deixo de ser terapeuta ocupacional por causa disso e vou utilizar todo esse meu conhecimento como recurso para não fugir e ser terapeuta ocupacional, sabe? Então, eu acho Isso. que é exatamente isso. E eu entendi que é um exemplo que você deu. E como talvez eu seja mais calejado do que você nessa área por trabalhar É, exato. com a infância, eu acho que é isso, assim, a gente não precisa ter medo de falar da terapia ocupacional, certo? Isso. E a gente pode Isso. sim, que todos os terapeutas que se sentirem à vontade de falar de integração sensorial, falem de integração sensorial dentro daquilo que acredita, que eles acreditam, mas não esquecendo o propósito maior da nossa profissão, que é a ocupação, certo? E Isso. entender de utilizar de tudo isso como instrumento, recurso, conceito, para poder voltar para aquilo que é a ocupação, certo? E aí você Isso. pode utilizar o que você quiser. Se você quiser usar assim, ó, o método que tal pessoa criou, o conceito que tal pessoa criou. Cada pessoa acredita naquilo que quiser, desde que seja científico, porque nós não estamos falando de posição pessoal, certo? A gente está Isso, falando de de jeito ciência. nenhum. É É, de jeito nenhum. ciência. Estude ciência, se capacite como ciência e utilize aquilo como você quiser. Quiser. Como se você se sentir à Isso. vontade. Certo? Isso. E aí, E veja, eu acho que isso bola pra puxa, frente. inclusive. Não, então, e eu acho que isso puxa, inclusive, o próximo tópico e esclarece bem que é a questão do entendimento da terapia ocupacional para o além do consultório, Uhum. né? Que eu acho que é um resumo de tudo que a gente tá falando. É, minha gente, as pessoas assim, ó, super falando, Sim, eu tô que bom, morrendo de mas rir, porque eu não falando sei se eu bom, presto atenção em Regis, tá você massa, ou se tá eu presto massa. atenção no que está escrito, mas tudo bem, tá tudo certo. Não, tá tudo certo mesmo. Ó, aí deixa eu te dizer, voltando para a questão acho que a gente já esclareceu isso de certa forma, quando a gente falou da baixa renda, quando a gente falou do cuidador, mas eu acho que vale repetir até para quem está chegando, que é sobre a escolha da tecnologia, tá? Uhum. O que é que a gente pode falar sobre escolha de tecnologia quando a gente está falando de telesaúde? Porque, por exemplo, Aham. existe aí uma preocupação que me parece que agora ela está mais tranquila, mas uma preocupação em relação a eu vou usar o Zoom, eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar a Uhum. videoconferência, eu vou usar o telefone convencional, enfim. Uhum. Existe algum raciocínio para que tipo de tecnologia, aplicativo, Uhum. que não. Enfim, eu não vou nem começar respondendo. Vai, existe algum raciocínio? Eu acho que a gente precisa pensar no conceito de tecnologia móvel, né? Que acho que o que mais cabe dentro do processo de teleatendimento é o conceito de tecnologia móvel, certo? Então, o que é o conceito de tecnologia móvel? É algo que você pode levar isso para lugares e que você não fica dependente de estar parado em um lugar para utilizar. Por exemplo, o telefone celular, o smartphone, você pode utilizar ele enquanto você está caminhando. Então, é um conceito de tecnologia móvel, certo? O tablet é a mesma coisa. Inclusive, aqui no Brasil, tablet também é considerado celular, né? Tablet não tem uma parte para ele, né? Então, o tablet é considerado celular legalmente no Brasil, certo? Então, você tem, basicamente, o tablet, o celular e o Do computador móvel, o computador. notebook, Uhum. ou chamem como quiser, certo? Então, a gente precisa pensar que em todos os lugares que você vai, você pode levar um tipo de tecnologia. Então, essa é a mais viável para que seja utilizado como recurso de tecnologia para intervenção. Né? É óbvio que, por exemplo, assim, ó, você tem um lugar onde você tem uma câmera e aí você vai assistir a família utilizando ou brincando ou interagindo com uma criança em alguma sala, certo? Mas você está usando um smartphone, mesmo que a família esteja usando câmeras fixas, né? Então, só para poder deixar claro. Então, a minha, como tecnologia, falando da parte da pessoa que entende, estudou tecnologia, eu acho que o que a gente precisa ficar que a gente precisa olhar são para as tecnologias móveis. Ponto. Dentro da tecnologia móvel, o recurso que você vai utilizar,
seja um recurso nativo ou seja um recurso não nativo, ou seja, o que é um recurso nativo? O recurso nativo é quando você compra um celular, ou quando você compra um computador, ou quando você compra um notebook, ele já vem com ele. Por exemplo, a câmera. A câmera já vem, então ele é um recurso nativo. Então, a gente precisa entender a diferença de recurso nativo e de recurso que não é nativo. E daí, a segunda parte é entender aplicativos, que é toda essa questão do software, certo? Então, a minha indicação é, a primeira é pensar em tecnologia móvel, ou seja, você utilizar essas três coisas. Computador móvel, que é o notebook, você utilizar celular, que é o smartphone, e você usar o tablet, e aí você fica à vontade para usar dentro daquilo que você consegue usar das tecnologias. E depois disso são as questões do aplicativo, né? Então as pessoas têm... a gente tem várias opções de aplicativos gratuitos, como o WhatsApp, que pode ser mais usado, que é o aplicativo mais usado no Brasil. E você tem a questão, por exemplo, do Zoom, que não é um aplicativo pago, mas é um aplicativo com muita qualidade. Que é um aplicativo pago, mas é um aplicativo com muita qualidade, certo? Então você consegue fazer todas essas coisas. Eu, particularmente, gosto desses dois. Zoom e gosto do WhatsApp, porque eu acho que o que a gente tem que pensar enquanto terapeuta é não colocar muito entrave ou muitos entraves para o uso da família. Né? Porque se eu sou um terapeuta, estou aqui na minha casa, vou pensar, meu Deus, qual é o melhor aplicativo para poder usar? Eu tenho que pensar que se a gente está falando de pessoas com perfil tecnológico, eu tenho que entender que aquela pessoa que está lá do outro lado pode ser uma pessoa que sabe baixar um WhatsApp porque o neto baixou para ela ou porque o vizinho baixou para ela, mas que se tiver que entrar no Zoom, se tiver que comprar, se tiver que usar cartão de crédito e as pessoas com toda a questão do cartão de crédito, eu acho muito complicado. Eu, particularmente, detesto o uso de redes sociais para fazer esse perfil. Mas isso é opinião, sabe? E aí opinião não se discute. Opinião é cada um entende isso como quiser. Eu, por exemplo, assim, rede social, para mim, quem me conhece sabe que as minhas redes sociais não servem absolutamente nada para a terapia ocupacional e eu não utilizo isso com meios profissionais, certo? Tem gente que quer utilizar. Então, isso é perfil, é decisão. E decisão e opinião não se discute. Cada um utilize isso como achar melhor. Aqui, a minha indicação é 1, tecnologia móvel, 2, aplicativos. Qual aplicativo? Aquele que for mais fácil de uso para o seu usuário e não para você. Certo? Porque aqui a gente tem que pensar em facilitar e não colocar entraves. Pensem, não é tão fácil assim baixar, colocar cartão de crédito, comprar e tudo. Aqui a gente está para facilitar, não é para dificultar. E veja, Regis, até no caso das famílias que não costumam usar videoconferência, por exemplo, de WhatsApp, né? É muito mais fácil você graduar o uso desse aplicativo que a pessoa já conhece, já tem certa intimidade, né? Então, por mais que não exista aí o uso desse recurso específico da videoconferência do WhatsApp, mas o WhatsApp já está lá. O WhatsApp já faz parte do cotidiano dela. Já. Né? Por quê? E aí, talvez a gente tenha que ter bem atenção e bem cuidado em relação a isso mesmo. Porque na hora que a gente coloca como opção para quem está ali sendo cuidado, um novo aprendizado, eu acho que não está na hora da gente querer inserir hábitos. Está na hora da gente, mais do que nunca, usar das capacidades. E em cima das capacidades, a gente ir construindo. Né? E isso vale, eu acho, que nesse quesito também. O que a gente precisa pensar e talvez discutir um pouco é sobre a questão da segurança da informação, né? Nós, terapeutas ocupacionais, por não sermos pessoas estudiosos da área da tecnologia da informação, a gente usa muita informação e a gente não sabe muito sobre os riscos de informação, né? Então, a gente tem que saber que, por exemplo, quando a gente coloca, por exemplo, dados em redes sociais, essas coisas todas, por trás das redes sociais existe um comércio de informação muito grande. Então, você tem que pensar que quanto menos você expõe o seu cliente, mais você
protege, tanto se protege quanto protege o outro. E Isso. hoje a gente não pode esquecer, que é uma coisa que muita gente não sabe como funciona, mas todo mundo sabe que existe, que a gente está aqui conversando e que quando eu voltar para o meu Instagram, por exemplo, vai ter um monte de propaganda no meu Instagram de venda de smartphone, de venda de celular, de venda de tablet, de venda de computador, porque a internet está conectada a todos os lugares e existem um monte de instrumentos que sabem aquilo que eu tenho interesse. Por isso que quando eu entro lá no meu Facebook, aparece a viagem para onde eu comentei com o meu colega que eu quero viajar. Entende? Então, a inteligência artificial que fica captando todas essas informações para todos os lugares, também captam as informações dos nossos clientes. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com as informações que são confidenciais do nosso cliente. E aí eu puxo já uma outra questão que a gente vai abordar aqui, Regis, que é justamente a questão dos prontuários, né? Uhum. Porque, de acordo com o que é preconizado que a gente faça, em todo atendimento, a gente deveria ir lá no prontuário, registrar isso, enfim. E esse prontuário, ele deve ser de acesso também a quem está nesse processo de cuidado, né? Uhum. E aí, nesse momento, o que é que se faz? Quando a gente pensa que existem ferramentas que elas podem ser usadas pelo cliente, mas que talvez ela não seja a mais segura, entendesse? Uhum. Nesse momento. O que é que tu diria em relação a isso? A esses registros, a esses prontuários e o uso de tecnologia? De novo, eu acho que é uma questão muito pessoal, certo? E como a gente está falando de tecnologia só a partir da questão do Covid, não tecnologia assistiva, mas tecnologia da informação, só a partir do Covid, o que a gente precisa saber é como os conselhos vão se portar daqui para frente com as normativas, certo? Se vai existir normativas específicas de como deve ser isso como orientação. Por enquanto, eu acredito que o que esteja valendo é uma questão muito de perfil. Tem aquela pessoa que só consegue fazer prontuário escrito, é um perfil. Tem outra pessoa que precisa fazer e que prefere fazer no documento de computador. É outro perfil. A questão é que a gente tem que parar um pouco de entender a tecnologia só como praticidade e sim entender a tecnologia como uso de necessidade. O que eu estou querendo dizer para isso? Você sabe muito melhor que eu, Ana, por ter um perfil de internet, um perfil de empresa de comunicação, que as pessoas só querem coisas prontas hoje. Então, a gente faz essa live, daqui a pouco fica um monte de gente escrevendo aqui embaixo. Você pode mandar o seu perfil de relatório? Você pode me mandar... posso me embasar naquilo que você vai registrar? Deixa eu ver como você faz. E assim, gente, não tem segredo nenhum. Você abre o Word aí no seu computador e você faz da maneira que você achar que você deve fazer. O que a gente precisa discutir aqui todo mundo deve registrar. Como registrar fica a seu critério, desde que você cuide com a segurança da informação que você está fazendo, ou seja, você não vai escrever aquilo onde outras pessoas vão ter acesso, certo? E que você deixe isso extremamente guardado, porque a gente sabe que computador e que internet é um lugar de muito fácil acesso para derrubar as coisas. Sabe? E a gente precisa se cuidar e a gente precisa ter tudo ali mais seguro possível. Então, manda um e-mail para não perder caso o computador dê problema. Mande um e-mail para você mesmo, sabe? Tipo, vamos colocar num pendrive. Mas o pendrive você pode perder. Então, você precisa pensar na segurança desse dado que você tem, certo? E, vou mandar aqui para o meu WhatsApp para eu mesmo guardar. Olha, tomem cuidado. Tomem cuidado. Informação é uma coisa muito séria. E nós, TOs, precisamos começar a cuidar da seriedade dessa informação tal qual os psicólogos fazem. Sabe? Os psicólogos conseguem fazer isso muito, muito melhor do que a gente. E a gente, no dia a dia, parece que banaliza muito todas as coisas. E a gente não está no momento de banalizar. A gente só vai ganhar o reconhecimento que a gente merece quando a gente olhar para isso tudo com mais seriedade do que a gente está fazendo agora. Certo? Então, assim, na verdade, a gente podia fechar até com essa... Escutem o que esse cara tá falando, viu? Acho que a gente podia fechar aí com essa... Que é isso, sabe, Ana? Me incomoda muito a gente fazer essa banalização de tipo, me passa sua atividade, porque eu vou me embasar nessa atividade. Como se existisse uma receita de bolo dentro de um raciocínio que deveria ser extremamente personalizado.
né? Entende assim, ó. E aí a gente tem que parar de usar esse instrumento para as outras coisas. Então, assim, me passa como você registra. Gente, por favor, você estudou, sabe? Então, pensa um pouquinho, sabe? Enfim, é isso. Mas tá ótimo, tá massa. Vê só, existe também uma outra demanda, um outro questionamento que eu acho que é importante a gente estar falando aqui, que é a questão da remuneração e do tempo Uhum, da sessão, né? uhum. E aí, como é que Ah, tá? Qual é o seu olhar sobre isso, então, né? de novo, eu gostaria de deixar muito claro que esse é o meu olhar. Aqui quem está falando é Isso o é, Regis, gente, é um processo de construção, Regis. de, É um processo de de construção, construção, são sabe? olhares, isso, É. são olhares, isso. Então, como eu tenho encarado isso e as pessoas que estão próximas a mim têm encarado isso, eu sei qual é o valor do meu trabalho, eu sei qual é o valor da minha hora. E eu sei que o meu trabalho não é só colocar a mão no paciente, Isso. certo? E eu sei que eu, por exemplo, posso prestar serviço de consultoria, certo? Então, eu que já prestava serviço de consultoria antes do Covid, certo? Eu já tenho pouco costume em fazer consultoria, eu adaptei a realidade da consultoria que eu prestava ao serviço online, certo? Então, se eu Certo. cobrava, vou falar em números fáceis para que todo mundo entenda, obviamente que eu não vou falar quanto eu cobro enquanto sessão, ou enquanto consultoria. Se eu cobrava R$ 10 a hora para poder fazer uma consultoria, agora eu cobro R$ 10 a hora para poder fazer uma consultoria online. Se eu cobrava R$ 7 a hora para poder fazer uma consultoria de 40 minutos, agora eu vou cobrar R$ 7 para fazer uma consultoria de 40 minutos. O que a gente precisa entender é que isso é um trabalho. E Isso, se é a o que gente você tinha entende falado antes, né? que A se você intervenção. entende que isso faz parte do processo de intervenção, não há o problema de pagar. Mas a família não vai entender. Olha, gente, a gente está no momento de construção, certo? Isso, é E se você total consegue construção. entender, por exemplo, como eu faço quando eu começo um processo com uma família, que é eu apresento para eles um documento, eu mostro para eles a proposta de intervenção, eu peço para que eles assinem um contrato. Dentro deste contrato está descrito o que é o meu serviço, está descrito como eu devo cobrar tudo isso. Eu estou completamente embasado na minha cobrança. Eu entendo que quem foi pego de surpresa de um dia estar Sim, atendendo em consultório e hoje não está atendendo mais, isso. fica muito difícil você adaptar este processo. O que não quer dizer que você não precisa fazer uma adaptação. Acho que o primeiro passo é fazer um novo contrato. E não estou Isso. falando só de contrato assinado de papel. Eu estou falando de um novo contrato de combinados. Sabe? De eu sentar e falar assim, Ana, olha, a gente foi pego de surpresa, você é minha cliente, você é mãe do meu paciente ou do meu cliente. Será que podemos conversar para a gente entender, até para eu te esclarecer que o meu conselho agora me permitiu que eu fizesse esse tipo de intervenção e discutir Isso. com você o que cabe dessa intervenção com o seu filho? É possível que a gente faça isso? E Isso. dentro desse combinado, dessa conversa, desse novo contrato, ficar muito claro como vai ser esse tipo de adesão ou não. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é com a imposição, certo? Porque assim, ó, nós somos prestadores de serviços. E como prestadores de serviço, quando você chega numa loja para poder comprar um carro, o vendedor da loja, ele vai tentar te convencer a comprar esse carro. Mas ele não vai obrigar você a sair de lá com esse carro. E nós precisamos fazer isso com os nossos clientes também. Olha, estamos em tempo de Covid, o meu conselho me permitiu isso, é algo que eu posso fazer e é algo que seu filho seria beneficiado nisto, nisto, nisto e nisto e nisto. Isso tem um custo dessa forma e o pagamento poderia ser feito dessa forma e eu mandarei para você o recibo via e-mail. Ou se você preferir, pós-Covid, você pode passar na minha clínica ou no meu consultório ou na minha casa e pegar. Mais do que isso, é invasão. E nós precisamos entender que enquanto terapeutas, só podemos dar informação. A decisão não cabe a nós. E aí, sabe, Regis, uma coisa que é bem importante, eu acredito, é justamente isso, é você fazer o recorte do momento. Porque o que me parece é o seguinte, o que tem acontecido com as pessoas que estão perto é que, num primeiro momento, as famílias, até por uma questão de adaptação a esse novo momento, elas não conseguiram,
participar, Uhum. elas não se imaginavam nessa adesão. E quem foi estando junto dessa família, monitorando, perguntando como tá, semana a semana, entendendo Sim. o momento de entrar com isso também, né? É, Porque e eu acho que a gente precisa um pouco de empatia, sabe? A gente olha na televisão total. falando o tempo inteiro que as pessoas não têm dinheiro para comer e muita gente está querendo obrigar que essas famílias queiram fazer um atendimento e que queiram cobrar por e que precisam cobrar por isso e que as pessoas não têm condições de pagar. E muita gente não está nos dizendo, olha, eu não vou ter o salário da minha empresa, eu não tenho Isso. como te pagar. Eu não vou receber o salário esse mês, eu não tenho como te pagar. As pessoas às vezes estão nos dizendo, inclusive, que não querem, mas porque não conseguem entender todo o processo que está acontecendo. Isso. Então, esse momento é um momento, acima de tudo, acima de TO, acima de tecnologia da informação, a gente precisa discutir empatia. Exatamente, exatamente. Certo? Tem muita É gente nos dizendo que não quer, e que isso. na verdade não é porque não quer. Exatamente. E não é porque não quer a sua assistência, ou porque não reconhece o valor da Uhum. sua assistência, ou porque. Gente, tá difícil, Tá difícil né? para todo mundo. Tá difícil para todo mundo, né? Se para alguém tiver fácil, pode me chamar para uma consulta online, porque eu quero saber Porque do tá case. sério. Não, eu quero saber como é esse case de sucesso. O que Se diz para alguém sucesso. tiver fácil, por favor, eu pago por um serviço pela consulta, certo? Porque eu quero saber do case de como tá, porque para mim não tá nada fácil. Pois é, exatamente. E aí, Regis, aí é a hora do palpite. É a hora do palpite, Regis. Qual é o seu palpite pós-Covid para a telesaúde e a terapia ocupacional? Que a gente já deveria estar discutindo isso há muito tempo, que a gente sempre colocou a tecnologia um pouco de lado e TO só entende tecnologia como tecnologia assistiva, o que não quer dizer que não seja super importante, Sim. que a gente precisa cada vez mais entender o que é esse processo de tecnologia, de entender o que é esse processo de tecnologia e de como as TICs, né, a tecnologia da informação e da comunicação, vai fazer parte cada vez mais da terapia ocupacional, e que isto não tem mais saída. E que você goste ou não goste de tecnologia, se você é uma pessoa ligada à tecnologia ou não, o mercado hoje exige que você tenha tecnologia como recurso, certo? Então, se você não fizer uso das TICs, você não vai ser um profissional que vai olhar para esse indivíduo como um todo. Já passou a fase dos TOs postarem na internet de quando eu era criança eu brincava subindo no pé de goiaba. Eu também brincava. Hoje as crianças são nativas tecnológicas. O que precisamos entender é qual o malefício disso, qual o benefício disso, como essa luz vai impactar no desenvolvimento da questão visual, o que isso vai ser prejudicial. Não dá mais para discutir um mundo sem tecnologia. Não dá Isso. mais para viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, de que, ai, a criança que está aqui me acompanhando não vai fazer o uso, você precisa colocar ela na terra. Hoje, as crianças que a gente acompanha são nativos tecnológicos, certo? Precisa de uma coisa que, quanto nós, TOs, chamamos de equilíbrio ocupacional. Respeitando o equilíbrio ocupacional, Isso. você precisa entender que as crianças que são assistidas por nós são nativos tecnológicos e vão utilizar tecnologia. E que se nós, TOs, não entendermos as novas maneiras de brincar, as novas maneiras de interagir, as novas maneiras de comunicar, tanto cliente com família, com escola e a gente com esses clientes, não vai funcionar. Certo? Exatamente. E aí, Então, e veja, veio e para aí, ficar. Veio isso, para e ficar. veja, Regis, existe um referencial teórico muito forte da terapia ocupacional, que é aquele documento Estrutura da Prática, Domínio e Processo, cuja última edição é de 2015, e Sim. lá já se fala de contexto virtual. Lá já se considera isso. Claro que foi um documento feito americano, ok. Mas Isso. assim, mas embora seja americano, veja que aqui, veja o que a gente começou dizendo, que está todo mundo usando, que a gente usa, que os pacientes da gente usam, que todo mundo tem, né? Eu acho que é muito importante lembrar que eu, por exemplo, sou terapeuta ocupacional aqui no Brasil. Obviamente, fora do Brasil, eu não sou terapeuta ocupacional pelas leis dos outros países, mas eu tive experiência de trabalhar em 2 lugares como assessor de inclusão e não como terapeuta ocupacional, tanto nos Estados Unidos
quanto em Portugal, certo? E eles já estão muito mais acostumados com esse uso de tics do que a gente, certo? Por isso eles têm muito mais estudos do que a gente. E Portugal, pelo fato da gente falar português, é muito, muito mais fácil ter acesso. Eles escrevem muito sobre TIC. Muito. Então, tecnologias da informação e da comunicação. A gente precisa estudar isso. Fora daqui, já tem muito mais documento, tem muito mais artigo, tem muito mais coisa com qualidade. Se não fala inglês, precisa procurar em espanhol, em português ou em qualquer outra língua Tradutor, que você fala, Google use o Google Tradutor. Mas lá fora eles já falam disso há muito tempo, certo? Isso. Então a gente precisa entender que o uso lá fora já está um pouco avançado e por isso a gente deve estudar, obviamente adaptar a nossa cultura ao nosso país, ao nosso processo, certo? Mas que é um caminho sem volta. A tecnologia está aí para ser usada e ela só vai ser malefício, só vão ter mais malefícios do que benefícios se a gente não souber usar, certo? Exatamente. Lembra, é recurso, não é substituição, certo? Isso, não vai ser perfeito. um robozinho como terapeuta, vai ser um terapeuta utilizando o robô. Então, robô é recurso, o robô não é terapeuta, certo? Então, a gente não precisa competir com eles em nenhum momento. Exato, perfeito. Regis, ó, eu só tenho a agradecer. Tá todo mundo aqui encantado. Ó, falando da gente, vocês são ótimos. A gente vai fazer até uma dupla. A gente tá pensando. Aqui. Vamos, Ana, só não é vamos. sertaneja. Só não é sertaneja. A gente vai não, pensar tá tudo aí, certo. Né? Tá, a gente pensa no novo nicho. Mas, ó, brincadeiras à parte, né? É uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que eu converso de uma forma muito sincera, que, como ele bem falou, a gente tem muita liberdade e muito carinho pelo outro, e que eu só tenho a agradecer sempre, viu, Regis? Para mim é um prazer ter você no Reab. Muito obrigado. Sou cliente do Reab e sou parceiro do Reab há muito tempo. Gente, parceiro seu há muito tempo. Uma coisa mais desde linda. O Planner, coisa mais antes linda. também. E a gente sabe da admiração mútua entre nós enquanto pessoas e enquanto profissionais, e acho que a gente está aí batalhando numa coisa que é pensar a TO fora da caixa há muito tempo. Há muito tempo. Fico muito orgulhoso tanto da sua caminhada enquanto Reab, quanto da minha caminhada enquanto inclusão eficiente. Tenho só a agradecer a todo mundo que está assistindo. Na semana que vem vai ter o IGTV sobre a minha dissertação, que daí eu disponibilizo para vocês. E quem sabe as pessoas não nos encontram por aí em outro formato, né, Ana? Vamos pensar em outras coisas por aí, né? O uso de TIC como reabilitação, como TO. Beijos, boa noite. Beijo. Vamos pensar nisso sim. Regis, obrigada. Pura gratidão, viu? Feliz que todo mundo tenha gostado. Beijo. Muito obrigado, Ana. Eu é que agradeço sempre. Até Beijo, mais. minha gente. Tchau. Tchau.